TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá! No programa Mundo Jurídico de hoje, você confere que o Procon Fortaleza iniciou a ação Férias Legal, que leva atendimento do Procon Móvel a pontos turísticos da capital durante o período de férias. A Câmara Municipal de Fortaleza realizou uma sessão solene em homenagem aos 75 anos da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, CAASSE. Conheça também a Previdência Complementar da OAB Prev e a nossa agenda com os concursos jurídicos com inscrições abertas. Os principais destaques do judiciário brasileiro, agora aqui no programa Mundo Jurídico. O Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor em Fortaleza iniciou a ação Férias Legal, que tem o objetivo de levar o atendimento do Procon Móvel a vários pontos turísticos da capital durante o período de férias. Acompanhe. Publicidade enganosa, oferta não cumprida e cobranças indevidas. Esses são os conflitos mais comuns neste período de alta estação. A ideia do Procon é resolver esses problemas e conflitos e o atendimento segue até o dia 14 deste mês em locais com grande circulação de turistas, como o Mercado Central, Praça do Ferreira e Centro Fashion. A secretária do Procon Fortaleza, Cláudia Santos, destaca alguns direitos do consumidor nas reclamações mais comuns. Muitas vezes o consumidor ele é enganado com publicidade enganosa ou com oferta anunciada que na realidade não se cumpre. Ou seja, por exemplo, referente à hospedagem. Muitas vezes o consumidor, e muitas vezes até pela internet, o consumidor contrata o serviço e quando chega se depara com algum serviço que foi anunciado, inclusive valores promocionais e não condiz com a realidade. Com relação a cobranças indevidas, por exemplo, o 10% do garçom é obrigatório? Não, é opcional. A consumação mínima, o consumidor ele também não é obrigado a consumir o mínimo para ter direito e ter acesso àquele estabelecimento. Perda da comanda ou ticket. Tem estabelecimento, como casa de show, restaurantes mesmo, que cobram R$70, R$80 se o consumidor perder aquela comanda. Ora, a permanência do consumidor deve ser acompanhada pelo estabelecimento, mas não deve ser cobrado por isso. Então, são situações de cobrança indevida e que o consumidor turista, principalmente, se depara e que ele não deve pagar e ele deve, obviamente, saber os seus direitos. Ainda de acordo com o Procon, para registrar uma reclamação é preciso ter cópia dos documentos que comprovem a compra de algum produto ou aquisição de algum serviço, como nota ou cupom fiscal, recibos, contratos, extratos ou faturas, além da documentação pessoal do consumidor. Caso o problema não seja resolvido em tempo real, o consumidor pode participar de audiência em sua cidade natal. Inicia aqui o atendimento através do Procon Móvel, que está em vários pontos turísticos da capital durante esse mês. Em tempo real, os técnicos do Procon farão essa intermediação para resolver de imediato aquele conflito. Caso não solucione, o consumidor ele pode participar de uma audiência virtual, através dos canais virtuais, ou pela internet, pela webcam, ou pelo WhatsApp. Hamilton trabalha no Mercado Central e aproveitou para tentar resolver pendências com a operadora de telefone fixo. Para ele, o Procon chegou aqui em boa hora. A gente aproveita que a gente não tem muito tempo, sabe? Que a gente entra aqui de manhãzinha e só sai de noite. E para o senhor, foi bom? Foi ótimo. Porque eu já trabalho aqui, não estou perdendo tempo, né? De ir lá no Procon. Eu acredito que a gente vai conseguir. Eu vou ter isso. Olá, o programa Mundo Jurídico desta semana conversou com o advogado Fábio Timbó, secretário-geral adjunto da OAB Ceará, sobre a decisão do juiz plantonista do TRF4 de mandar soltar o ex-presidente Lula. Acompanhe. Lamentável o equívoco, o absurdo, a panaceia que aconteceu no domingo, onde em poucas horas nós vimos um desrespeito tremendo, né, às normas legais, ao Código de Processo, no caso, Código de Processo Penal, né? Me parece que foi manejado um pedido de habeas corpus em plantão, né? E aí o plantonista, o desembargador federal plantonista, que no caso era a autoridade competente, a autoridade máxima naquele momento, para apreciar o pedido de habeas corpus. Eu queria deixar claro que a Ordem dos Advogados, e na condição aqui de representante da OAB Ceará,
ela não pode entrar no contexto político, porque a ordem ela é apartidária. Nós não temos bandeira política nem de direita, nem de centro, nem de esquerda, né? Portanto, eu aqui estou fazendo o exercício de não enxergar quem é o paciente do habeas corpus. Por um acaso é o ex-presidente da República. E essa questão é uma questão polêmica, né? Tudo que envolve a questão da Lava Jato, a questão dos políticos e certas autoridades que estão envolvidas nesse lamaçal de corrupção, né? Surge uma certa polêmica, porque há um certo equívoco onde estão querendo dividir a República Brasileira entre direita e esquerda, e na verdade nós deveríamos estar todos se unindo para reconstruir o país. Também conversamos com o advogado Fábio Timbó sobre o assassinato ocorrido esta semana no município de Caucaia, com o advogado Erivaldo Rodrigues. Acompanhe. Que a advocacia está de luto, porque aqui e acolá nós estamos experimentando colegas que estão morrendo, ora no seu exercício profissional, né? Colegas que tiveram a sua vida ceifada após uma audiência em algum fórum do interior, né, que foram seguidos, outros, como esse caso desse colega, dentro do próprio escritório de advocacia, certo? Parece que a bandidagem não teme mais nenhuma autoridade, né? Portanto, eu rogo a Sua Excelência, o governador do Estado, ao secretário de Segurança, né? É preciso elogiar aquilo que está sendo feito de bom, mas é preciso entender que o que é bom é retórica, o que é bom é obrigação, né? O que nós precisamos é atacar o que está deixando de ser feito. Então, assim, esse caso desse colega é mais um, mas tem uma média de 14 pessoas morrendo no estado do Ceará por mês. Então, assim, nós não podemos criticar, e quando se critica, você é afastado do debate. Eu tenho dito para o governador que é preciso se irmanar com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, né, e fazer um mutirão permanente. No programa Mundo Jurídico desta semana, nós vamos tratar sobre as eleições gerais de 2018 e vamos abordar a obra Anotações sobre a Legislação nas Eleições de 2018, de autoria do advogado especialista em Direito Eleitoral, Djalma Pinto. Doutor Djalma, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio novamente. Prazer todo meu. Inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da ideia, né, de como surgiu, né, de elaborar mais uma obra, né, para tratar de um tema tão relevante, né, para este ano. Essa obra ela é destinada a uma duração efêmera, certo, porque ela vai se reportar à normatização das eleições, a lei e as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral que foram editadas para regular as eleições de 2018. Inicialmente, também eu gostaria que o senhor destacasse um pouco esse capítulo de abertura do título, né, da obra, denominado A Importância da Política. Qual a importância da política? A importância da política decorre do fato de ser o homem um animal político. O homem não pode viver só. Ele tem que estar agregado dentro de uma sociedade para que ele possa sobreviver. Você, como jornalista, precisa da sua assessoria em casa, sua secretária, para fazer a sua comida, para produzir sua roupa, passar sua roupa. Precisamos do homem que tira o lixo da rua. Sem ele, imagine como seria a vida em sociedade. Então, nós somos necessariamente pessoas que dependemos uma das outras. E, na comunidade, precisamos de uma autoridade, de quem seja investido no poder para tomar as decisões em nome do povo, conduzindo a gestão para a satisfação dos interesses coletivos. Então, em primeiro lugar, para você viver bem numa sociedade, para você ter prosperidade, você tem que compreender a finalidade da própria autoridade, que é investida no poder por concurso público ou por eleição. E a eleição se destina a quê? A escolher aquele governante, aquele representante do povo, com que finalidade? Para ele chegar lá e atuar em função do seu interesse? Não, para ele fazer aquilo que seja melhor para o interesse coletivo. Então, essa é a premissa para a realização das eleições. Objetivo, alternar o poder para evitar que os governos autoritários, que as ditaduras se instalem. Então, é da essência da democracia a alternância no poder. Mas não basta para a alternância do poder apenas a realização de eleições periódicas. É preciso que as eleições sejam limpas, transparentes e justas.
E isso se garante através de uma ação efetiva da Justiça Eleitoral para conter os abusos, conter aquelas pessoas que têm predisposição de macular o processo eleitoral. Então, a obra objetiva é exatamente isso, dar as informações sobre a condução do processo para que os candidatos ou os interessados não sejam surpreendidos com a prática de ações que são consideradas ilegais e, sobretudo, mostrar a finalidade do mandato, a finalidade do poder, para que nós possamos realmente ter representantes à altura da expectativa da nação. O senhor tocou num ponto importante. O senhor falou que é necessário que tenhamos eleições transparentes e limpas. Mas muito mais ainda, né? Nós precisamos de uma maior participação da sociedade, no acompanhamento, né? No desempenho dos nossos representantes. E existem, doutor Djalma, uma série de mecanismos, né? Que eu diria de controle social, que poderiam ser mais bem utilizados, não é verdade? Correto. Nós temos na Constituição o referendo, o plebiscito, a lei de iniciativa popular, que são instrumentos da democracia direta, da participação efetiva do cidadão. A Constituição consagra a democracia indireta, que é essa exercida pelos nossos representantes, que são eleitos periodicamente, e temos a democracia direta. E na democracia direta, nós temos o projeto de lei de iniciativa popular. Esse projeto sai do seio da sociedade. A sociedade tem um protagonismo em relação àquilo que ela deseja que seja incorporado na ordem jurídica. Então, o primeiro requisito para a efetivação desse princípio é a compreensão dos representantes do povo, que eles são delegados, eles são mandatários, eles são representantes do titular do poder. Você acredita que falta essa consciência ainda? Porque quando a gente vê a apresentação de um projeto de lei de iniciativa popular, às vezes não partiu do próprio povo. É lógico que o povo vai acabar aderindo, mas foi uma entidade ou algum grupo, né, quem puxou essa iniciativa. Correto, porque o povo é uma instituição que é como se você não identifica. O povo é um conjunto de gente. Quem é o povo? O povo de hoje é o povo de ontem, sempre existiu o povo. As pessoas que integram o povo vão gradativamente desaparecendo, surgindo outras, vão envelhecendo, vão morrendo, etc. Mas o que é fundamental é que o povo se expressa por um sentimento abstrato que é incorporado por manifestações de quem legitimamente traduz a vontade popular. Então, quando o povo subscreve, quando a população subscreve, o eleitor subscreve o projeto de lei de iniciativa popular, pela quantidade de adesão, você pode aferir que aquilo se traduz realmente no anseio da população. Um exemplo muito ilustrativo disso. A lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa. É o projeto de lei 518. Esse projeto saiu das entranhas da população. Por que ele saiu das entranhas da sociedade? Ele saiu como uma reação a uma postura, uma posição do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, número 144. Certo. Essa DPF consagrou a elegibilidade de todo cidadão que tivesse contra si uma condenação que não fosse transitada em julgado. Então, o cidadão deu um tiro na cabeça do outro para roubar o celular. Aí ele era condenado pelo juiz singular, porque era latrocínio, pelo tribunal, pelo STJ, pelo Supremo. Aí ele entrava com um embargos de declaração. Certo. O Supremo, então, não deixava transitar julgado enquanto não fosse julgado esses embargos. Ele era elegível. Então, havia uma condescendência com os delinquentes. Quando o Supremo se posicionou dessa maneira, liberando geral para a criminalidade o acesso ao poder, o povo sensibilizado e buscando uma normatização mais eficaz em relação ao acesso e para impedir o acesso de delinquentes da representação popular, apresentou esse projeto de lei. Agora há de se levar em consideração a vida pregressa do candidato. Correto. Aí o que aconteceu? Aí é que faltou a sensibilidade para compreender a essência da soberania popular. Certo. Os legisladores mutilaram o projeto. O projeto de lei previa a inelegibilidade a partir do recebimento da denúncia por órgão judicial colegiado. Foi mutilado, resultando na Lei Complementar 135, que é a lei da ficha limpa. O que é que diz a lei? São inelegíveis quem tem contra si, aqueles que têm contra si, condenação por órgão judicial colegiado. De recebimento da denúncia para condenação por órgão judicial colegiado, a distância é quilométrica. E essa mutilação do projeto
responde pela presença de senadores e deputados que estão denunciados, com a denúncia mofando no Supremo Tribunal Federal e são sempre elegíveis, apesar dos crimes que cometem, que agridem o senso e a noção de zelo pelo dinheiro público que está dominando na sociedade contemporânea. Seguindo ainda nesse tema aí da lei da ficha limpa, né? Vamos abordar agora, vamos discutir um pouco os fichas sujas, né? Que o senhor, inclusive, traz um capítulo específico aqui que fala sobre presidiários legislando na República. Essa eu acho que é a maior tragédia da nação. O poder se destina a pessoas realmente comprometidas com o bem comum, pessoas idôneas, pessoas que são comprometidas com a realização daquilo que represente o melhor para a sociedade. Uma sociedade que consente que um cidadão, durante o dia, seja legislador, elabore normas de conduta que são obrigatoriamente observadas, impostas a todos, e de noite o cidadão é presidiário, é evidente que essa sociedade precisa de uma reformulação. Verdade. Essa sociedade precisa cultivar ou assimilar os valores que são essenciais para uma convivência harmônica. Quais seriam esses valores? Primeiro, a justiça como virtude. Claro. Não faça com o outro que você não quer que façam com você. A solidariedade. Se coloque no lugar do outro, sinta a sua dor. Terceiro, o respeito ao dinheiro público. Claro. A sociedade que consente que os seus governantes, que já cometeram crime em detrimento do patrimônio público, voltem para comandar a condução dos seus cofres, será sempre uma sociedade pobre, injusta, desigual e violenta. Claro. Essa violência que atemoriza todo brasileiro, que você não pode sair de casa de noite, ela tem como uma das causas os maus exemplos daqueles que exercem ou exerceram o poder. Qual é a motivação que o jovem, que uma criança vai ter para cumprir a lei, para cumprir as regras de conduta necessárias para a harmonia da sociedade, claro, se o governante, o seu representante, aquele que vai falar em nome da população, está envolvido com a prática de crimes e ainda vai dirigir a condução dos negócios públicos? Esse é um problema seríssimo. Independentemente de partido, nós temos que abrir mão dessa ideia de partidarização, temos que levar em consideração o melhor para a coletividade. Se o amigo, se o correligionário, se aquele que foi eleito, se a pessoa da nossa simpatia cometeu crime no exercício da função, desviou dinheiro público, essa pessoa é indigna de estar no exercício daquele cargo. Agora, doutor Djalma, infelizmente esse descrédito não recai única e exclusivamente sobre o poder legislativo. Digo, infelizmente, porque se fosse apenas em um dos poderes, né, a situação não estaria tão caótica como hoje, né? Então, qual a análise que o senhor faz do comportamento dos outros poderes, do Executivo e do Judiciário? Eu gostaria que o senhor fizesse essa análise logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar o advogado especialista em direito eleitoral, doutor Djalma Pinto. Doutor Djalma, uma pergunta que ficou no bloco anterior, na verdade eu solicitei que o senhor fizesse uma análise sobre o comportamento dos outros poderes, né, do Executivo e do Judiciário. Correto. É muito interessante sua questão. Em primeiro lugar, como é que se educa uma sociedade? Pela escolaridade, escola transmitindo saber e valores, que são essenciais para a educação, claro, e, sobretudo, pela aplicação efetiva da sanção. Assim como a sanção, o corretivo é necessário para que uma criança não se torne um predador, para ele se tornar um pacifista, assim também a sanção é fundamental na sociedade para desestimular a prática de crime. O que é que a sociedade brasileira percebe ao longo de sua existência? Uma tolerância excessiva, uma ausência de sanção em relação aos detentores do poder econômico e do poder político. O que estimula cada vez mais, claro, se o comportamento ilícito. Entrou pobre na representação popular ou na função pública, ficou rico
não houve absolutamente nada, apesar do ordenamento jurídico brasileiro ser exaustivo em relação à previsão da tipificação da criminalidade em função dos crimes contra a administração pública. Não aconteceu nada. O cidadão dominou seu estado, dominou seu município, todo mundo vai querer seguir. Então, o Poder Judiciário tem que fazer uma reflexão para modificar a sua postura. Não é possível que se leve mais de 100 anos. O Supremo Tribunal Federal passou mais de 100 anos para condenar o primeiro deputado. E ainda assim, condenando, consentir que esse deputado, apenado pela prática de diversos crimes, condenado a cumprir pena de reclusão, por exemplo, na Papuda, esse cidadão se desloca de dia para ser legislador. Então, você tem que dar efetividade aos comandos constitucionais que preservam a probidade e a moralidade no exercício da função pública. Claro. E esses preceitos constitucionais são abundantes no artigo 5º, inciso 73, no artigo 14, parágrafo 9º, no artigo 37, no parágrafo 4º do artigo 37, no artigo 85, inciso 5º. Todos esses dispositivos exigem probidade no exercício da função pública. E o Código Penal é repleto de descrições de fatos que tipificam crime contra a administração. O Ministério Público tem oferecido centenas de denúncias contra deputados e senadores. Verdade. Infelizmente, esses homens não são julgados. E como mutilaram o processo, o projeto de lei que previa a inelegibilidade dos denunciados, eles são sempre elegíveis. Mas eu abordo, não nesse livro, mas em outros livros, a necessidade de se dar efetividade à exigência da vida pregressa compatível com o mandato eletivo, que está esse princípio consagrado no artigo 14, parágrafo 9º, que manda, a Constituição não é o legislador, não, é a Constituição que manda examinar a vida pregressa. Como é que você vai consentir que um homem que tem 15 denúncias por vários crimes contra a administração pública tenha a vida pregressa compatível com a representação popular? Então, Djalma, 2 pontos aqui eu gostaria que o senhor fizesse uma breve análise. O primeiro diz respeito ao chamado ativismo judicial. Nós estamos vivendo a era da judicialização da política, né? E um outro aspecto, já ainda dentro do Poder Judiciário, que eu gostaria que o senhor avaliasse, foi essas recentes decisões, né, de mandar soltar o Lula, depois manda prender, oriundo do Tribunal Regional Federal, né, 4ª Região, TRF4. Isso acaba maculando mais ainda a imagem do Poder Judiciário? Vamos primeiro à judicialização da política. Certo. Por que houve a judicialização da política? Porque os políticos não cumpriram o seu papel. Um parlamento desacreditado, cheio de pessoas, repleto de pessoas envolvidas em diversos crimes. Um parlamento desacreditado, tudo que vai ser decidido lá, um não concorda com o outro, não há capacidade de conciliação, porque a divergência, ela é inerente ao ser humano. Colocou 3 pessoas, 2 pessoas, o casal realmente tem divergência e tal, briga dentro de casa, o filho com o pai e tal. Então, é da essência do ser humano a divergência. Agora, as divergências têm que ser compostas dentro de uma sociedade civilizada através do encontro do ponto de equilíbrio para contemporizar aquela situação. Entendi. Para um não sair matando o outro, que a predomínio do mais forte foi no Estado natural. Nós evoluímos quando criamos o Estado de Direito, exatamente delegando o poder a uma autoridade para compor esses conflitos. O predomínio do mais forte era na era do Talião, né? Era a autotutela. Da autotutela, quando não existia o Estado. O Estado surgiu exatamente para suprimir a força de cada indivíduo. O Estado passou a ter o monopólio da força, o monopólio da violência. É a característica do Estado, segundo Max Weber. Então, o que é que está acontecendo? Infelizmente, os nossos representantes não têm conseguido dialogar com a sociedade ou adotar umas posições conciliatórias. E todas as divergências são levadas para o Poder Judiciário. Verdade. E, por outro lado, por que isso acontece? Porque também o Poder Judiciário não puniu aqueles que realmente estão no poder para fazer negócios. Virou, então, o quê? Um balcão, o Parlamento Brasileiro virou um balcão de negócios, e esse balcão de negócios tem a chancela daqueles que poderiam destituir essas pessoas do Parlamento. Nós temos 2 pontos que precisam urgentemente ser debatidos. Primeiro, excluir da elegibilidade aquelas pessoas que não têm vida pregressa compatível com o mandato. Segundo ponto,
que é o direito é perfeito, o ordenamento jurídico ele é completo. Certo. E temos problemas no Supremo Tribunal Federal, omissões, tolerância em relação, suspeição em relação a condutas de alguns ministros? Temos, a sociedade constata isso? Constata. Pois o direito também tem solução para isso. O direito, lá, uma lei de 1950, a lei 1079, no artigo 39, salvo engano, inciso 2, prevê o crime de responsabilidade para o ministro do Supremo que é suspeito no julgamento. Qual é a saída? Seria o impeachment. O impeachment. Quem é que conduz o impeachment? O Senado da República. Os representantes dos estados que são eleitos pelo povo estão ali para atuar em função do interesse coletivo. Onde e quem provocaria o impeachment nesse caso específico do Supremo? Qualquer quem cidadão. Puxaria? Qualquer cidadão. Por que Por isso que eu digo que precisa uma maior participação, uma maior consciência por parte, né, da população. Por que o cidadão? Por uma razão muito simples. Porque todo o poder emana do povo. E é exercido por meio de seus representantes. Então, o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, qualquer servidor, em qualquer função, ele é um delegado do cidadão. Ele é bancado pelo cidadão. Por isso que o cidadão tem a essência, detém a essência da soberania popular. Ele pode, através de seus representantes, destituir o ministro do Supremo Tribunal Federal. Não acontece por quê? Porque o presidente do Senado está guardando diversos, e também não pode culpar o cidadão, porque a cidadania brasileira exerceu a sua prerrogativa, apresentou não só diversos processos. O senhor falou uma questão importante, apesar, né, da tripartição dos poderes, né, poder legislativo, executivo e judiciário, o poder é uno, e como o senhor bem falou, o poder emana do povo. Do povo, apenas há uma fragmentação para facilitar o desempenho das funções atribuídas ao Estado. Mas, na verdade, o poder só tem um soberano, é o povo. Diferentemente da monarquia, das tiranias. Foi uma grande conquista a partir da Revolução Americana, da Constituição da Virgínia, do Bom Povo da Virgínia, Declaração dos Direitos, e a Constituição Americana de 1787, Constituição Francesa de 1789, enfim, uma conquista do soberano. Nós precisamos, no Brasil, dar a efetividade da voz ao cidadão. Lógico. Agora, em relação ao segundo episódio, que foi esse impasse lá no Tribunal Regional Federal, foi uma coisa muito triste. Queimou o filme do Poder Judiciário, como se diz na rua. Mais ainda, né? Lamentavelmente, um desembargador usurpou a função, isso é um crime, usurpar a função para praticar determinado ato. Existe o crime com pena de detenção, quando não há dolo, e de reclusão para aquele que se intromete na função do outro. Dolosamente. Dolosamente. A questão, houve intromissão? Houve. A questão é saber, houve dolo ou não? Você teve uma ordem emanada de quem não tinha poder algum para emiti-la. Inclusive porque nos plantões judiciais existe uma resolução, salvo engano, número 71 do CNJ, especificando as causas em que aquele cidadão que está no plantão magistrado pode atuar. E entre as atribuições lá da competência, não se inclui aquele processo que esteja tramitando ou que tenha sido julgado. No caso, ele não era autoridade competente, qualquer estudante de direito sabe que quando a ordem provém, a ilicitude ou a ilegalidade da prisão provém de um juiz, a autoridade competente é o tribunal. Quando provém de um tribunal, como era o caso, quem determinou a prisão foi o tribunal, o órgão competente seria o STJ. E se o STJ manda prender, o órgão competente é o Supremo Tribunal Federal. Lógico. Então, todo estudante de direito sabe isso. Aí o cidadão invoca que havia necessidade de garantir o exercício do direito político. Você tem que compreender, cidadão estudioso, nós temos o direito político, ele se bifurca em duas vertentes. O direito político de votar, que se chama capacidade eleitoral ativa, e o direito de ser votado. Passiva. Capacidade eleitoral passiva. Para você exercer o direito de ser votado, de votar, você, depois dos 16 anos, você pode ir lá no cartório e se inscrever como eleitor. Você vai ter, então, o direito de votar. Mas o direito de ser votado, você tem que preencher determinados requisitos.
Você tem que ser brasileiro, ter domicílio, ter filiação partidária e, por outro lado, não incorrer nas causas de inelegibilidade. Entre essas causas de inelegibilidade está a condenação judicial por órgão, a condenação por órgão judicial colegiado, a condenação criminal. Ora, no caso, o desembargador sabia que o presidente Lula está com a sua capacidade eleitoral ativa ainda plena. Por quê? Porque ele só vai perder a capacidade eleitoral ativa de votar quando transitar em julgado a decisão penal condenatória. Após a condenação. Mas a capacidade eleitoral passiva dele está suspensa. Por que está suspensa? Porque a lei da ficha limpa, a lei complementar 135, estabeleceu que são inelegíveis quem tem contra si condenação judicial por órgão judicial colegiado. E essa fixação foi uma delegação que a Constituição deu para o legislador complementar para garantir o quê? A probidade administrativa e a moralidade durante o exercício do mandato. Então ele não pode fazer campanha porque ele está inelegível. Onde é que está havendo um vício, uma deturpação ainda do processo eleitoral brasileiro? Na colocação do seu nome nas pesquisas. Ora, se o cidadão não pode ser candidato, como é que ele pode aparecer na pesquisa? Mas tem um segundo e um último óbice, mais relevante ainda. A Constituição, no artigo 86, parágrafo 1º, inciso 1, ela diz que o presidente da República será afastado do cargo imediatamente após o recebimento da denúncia criminal pelo Supremo Tribunal Federal. Ora, se o presidente da República, que está apenas denunciado, tem que ser afastado do pode poder, permanecer no cargo, como é que um cidadão que está condenado na primeira instância, na segunda instância, vai exercer ou vai participar do processo eleitoral? Então, independentemente de ser petista ou antipetista ou coxinha, nós temos que serenar a nossa cabeça, a nossa sociedade, para o seguinte: nós somos irmãos, Nós vamos morrer daqui a 50 anos, muita gente já foi. Nós vamos deixar o mundo para os jovens. Nós temos que dar bons exemplos para as gerações que virão, para que elas possam governar, escolher pessoas para conduzir o seu destino, que tenham esse compromisso. Nós temos que abolir a paixão. O problema é que esse magistrado aí, ele foi movido pela paixão. Ele chutou a ordem jurídica, se esqueceu que não tinha competência. Aí o outro juiz, não, o juiz Sérgio Moro devia ser preso, porque cometeu crime de desobediência. O crime de desobediência pressupõe ordem legal. Ora, se a autoridade é incompetente, se ela usurpou o poder, você não pode punir Com quem, certeza. entendeu? Então, o primeiro pressuposto, o crime de desobediência pressupõe ordem legal. De autoridade competente. O cidadão estava usurpando uma função, portanto estava cometendo um crime previsto no Código Penal. Logo, não podia configurar crime de desobediência a ação do juiz Sérgio Moro. Nosso tempo já está bem avançado, mas tendo em vista que o programa é assistido por estudantes de direito, estagiários, advogados especialistas em direito eleitoral que militam na área eleitoral, eu gostaria que o senhor aqui, de forma resumida, falasse um pouco sobre as alterações das regras eleitorais para as eleições deste ano. Uma regra muito importante que é fundamental para todos que vão operar nessa campanha. Olha, se você se apropriar de dinheiro da campanha, foi introduzida uma lei na legislação vigente, um artigo dispositivo, na lei 9504, você pode pegar até 6 anos de reclusão. Você está falando de sobra de campanha? Sobra de campanha, dinheiro de campanha. A sobra de campanha, se for dinheiro do fundo especial, esse dinheiro tem que ser devolvido para o Tesouro. Entendi. E se for sobra de campanha de dinheiro que foi objeto de doação, deve ser devolvido para o partido. Isso é uma coisa muito, muito relevante. Sob pena de ter uma pena de reclusão. Se ficar com o dinheiro da campanha, quem ficar se apropriar do dinheiro da campanha, uma inovação, vai sofrer uma punição de até 6 anos. Outra pena também muito, muito relevante é a pena da corrupção eleitoral. Comprar voto, aliciar eleitor é crime previsto no artigo 299, com pena de reclusão até 4 anos. Outro ponto também é o impulsionamento na internet.
Só quem pode pagar o impulsionamento durante o período eleitoral é o candidato. Isso aí é uma inovação muito relevante. Por outro lado, nós temos que despertar na sociedade uma reflexão em relação à distribuição do dinheiro do Fundo Especial de Campanha que vai financiar as eleições desse ano. O que foi que aconteceu? Os deputados e senadores fizeram a lei, pensando exclusivamente em quem? No eleitor? Nos partidos? Não, no seu interesse. Eles apenas colocaram 83% do dinheiro, que é do bolso de cada cidadão, para ser distribuído com base nos partidos na Câmara, que tiverem deputados, com base nos votos e com base no número de deputados. Com base na votação e com base, o partido que tiver mais de um deputado na Câmara e com base na votação, o número de votos, e depois ele vai com 35%, 48% com base no número de deputados. Ou seja, 83% do dinheiro vai ficar entre partidos que têm o maior número de deputados. Significa dizer que os partidos estão se transformando em verdadeiras empresas. Não querem nem indicar mais candidato a governador. O interesse deles é só colocar deputados. Deputados para quê? Para legislarem, aprimorarem a nossa legislação em função do melhor para a sociedade? Não, para pegar no dinheiro. E para extorquir o presidente. É preciso que a sociedade acorde para isso. Por isso, cada eleitor, quando for votar no deputado, no senador, tem que ter a serenidade de saber examinar quais são os propósitos desse cidadão, o que foi que ele fez no exercício do mandato, das funções que ele ocupou. Para quê? Para que, efetivamente, o cidadão tenha um representante do povo e não uma pessoa que vá agir em detrimento do seu interesse. Por que isso é fundamental? Porque todo o dinheiro do Estado sai do bolso de cada cidadão. Com certeza. Então, o cidadão que vai pagar o dinheiro para custear tudo, precisa ter uma pessoa que vai gerenciar o cofre de acordo, não com o seu interesse, com a sua conveniência pessoal, mas em função do melhor para a coletividade. Esse livro tem esse objetivo, facilitar o trabalho daqueles que operam na campanha e, por outro lado, dar também uma contribuição para a educação, para a cidadania. Ele está apenas na amazon.com.br, que é um site disponível, tanto em papel como em e-book. O arquivo digital. Doutor Djalma, estamos chegando ao final da nossa entrevista, o programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e todas as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Nós vamos viver um grande momento da democracia brasileira. Esse episódio que marcou a sociedade, liberação do ex-presidente Lula e retorno e contra-ordem, mostra uma fragilidade do Poder Judiciário. Claro. Precisamos, urgentemente, alterar essa sistemática de escolha dos integrantes dos colegiados nomeados pelos presidentes, pelos governadores. A sociedade precisa urgentemente encontrar uma fórmula que garanta a isenção e imparcialidade. E, por outro lado, desse episódio ficou uma lição importante. Nós temos que tirar essa ideia de que o magistrado que foi nomeado pelo presidente ou pelo governador, ele tem que ficar refém de quem o nomeou. O nomeante tem que ter consciência. Vou nomear, mas não para ele cumprir tudo que for do meu interesse, mas para fazer o melhor pela sociedade, aplicando a lei com imparcialidade. Quem nomeou, existe vínculo de dependência, a lei prevê a suspeição, o impedimento. Não julgue para satisfazer favor, para satisfazer capricho de quem quer que seja. Precisamos de magistrados comprometidos com a realização do ideal de justiça e de governantes que atualmente detêm competência para nomear esses magistrados, com a consciência de que devem escolher pessoas não para serem seus porta-vozes no judiciário, mas para terem compromisso com a realização do ideal de justiça. Só assim seremos uma pátria próspera e com bons exemplos para as gerações futuras. Com certeza. Obrigado, doutor Djalma. Ivelise Maia. A Câmara Municipal de Fortaleza realizou uma sessão solene em homenagem aos 75 anos da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, a CAASSE. A sessão solene fez homenagem aos 75 anos da fundação da Caixa de Assistência aos Advogados do Ceará, CAASSE, uma entidade sem fins lucrativos que presta assistência aos advogados e advogadas do Ceará. O presidente da entidade, doutor Erinaldo Dantas, falou sobre o trabalho que é realizado em prol dos advogados cearenses. A gente fica muito feliz dessa cerimônia e também está homenageando
diretores que foram importantes nas últimas gestões. A gente fez questão nessa cerimônia de não estar homenageando os presidentes, que normalmente já são muito homenageados, que estão à frente da gestão. E sim diretores que trabalharam, tesoureiros, secretários, que trabalharam na gestão, nas últimas gestões, com muita dedicação e são muito responsáveis onde a CAASSE está hoje. A solenidade, realizada no auditório da Câmara Municipal de Fortaleza, recebeu a presença da diretoria da CAASSE, associados, além de autoridades da advocacia no Estado. Há mais de 7 décadas, a CAASSE realiza um esforço conjunto pela melhoria no atendimento das tarefas dos advogados. A CAASSE tem desde serviço de transporte dos advogados, que as pessoas comuns vê circulando na cidade, que é o CAASSE Transfer, até serviço de engraxate, serviço de odontologia, fisioterapia, RPG, pilates, como ela também tem no segundo pilar, que é o nosso clube de advantagens. A gente tem mais de 500 convênios de descontos, que o advogado inclusive localiza para o aplicativo de celular. Os mais diversos estabelecimentos oferecem desconto para advogados e advogados. E o terceiro pilar são eventos. A função da CAASSE é estar preocupada com lazer, com saúde, em levar mais vida para advogados e advogadas. Então a gente costuma fazer diversos eventos e sempre tenta fazer em período de orçamento muito pequeno, com parcerias, de forma que os eventos saiam sem qualquer custo para a gente. O vereador Iraguaçu Filho, autor da proposição da sessão solene, destacou a importância da Caixa de Assistência aos Advogados do Ceará em vários anos de atuação em benefício dos advogados. A CAASSE, já nos seus 75 anos de fundação, vem realizando serviços dos mais diversos para os advogados. E é um braço assistencial, é um braço de fomento, de estímulo, de acesso, de diálogo, de acompanhamento dos advogados. Então, acho que a instituição merece todas as homenagens aqui do Poder Legislativo Municipal. A Previdência Complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem flexível e transparente, em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para caso de validez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao plano de benefícios previdenciários do advogado OAB-Prev Ceará. No programa Mundo Jurídico de hoje, nós vamos abordar as recentes decisões no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região sobre a manutenção da prisão ou não de Lula. E para analisar esse episódio, nós recebemos agora em nosso estúdio o advogado Rodrigo Nóbrega. Doutor Rodrigo, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Muito obrigado, Hervelt, a alegria é toda minha. Doutor Rodrigo, essas decisões foram bastante polêmicas, né, e bastante questionadas para todos os lados. Qual a análise que o senhor faz deste episódio? Realmente foi um celeuma muito grande que nós vivemos durante aquela tarde, começo de noite de domingo recente. E eu acho que o Poder Judiciário saiu perdendo, certo? A gente viu briga de desembargadores, de colegas de trabalho, posso assim dizer, e uma certa partidarização, ao meu ver, do Poder Judiciário. Então eu vejo negativamente, eu avalio negativamente o que a gente assistiu neste último domingo e acho que o Poder Judiciário saiu perdendo. E claro, isso vai refletir diretamente em toda a sociedade. Com certeza. Assim que o senhor tomou conhecimento da decisão do desembargador plantonista, o senhor impetrou um mandado de segurança, solicitando a suspensão da decisão do desembargador por parte do presidente do Tribunal Regional Federal. O senhor poderia falar um pouco sobre essa sua iniciativa? Exatamente. Então, logo eu fiquei sabendo da decisão proferida pelo desembargador plantonista, Rogério Fravetto, eu analisei o regimento interno do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e descobri que, durante o plantão judiciário, não se pode apreciar matérias repetitivas, matérias que já foram analisadas em momentos anteriores. Claro. A gente observa, a imprensa noticia isso com frequência, que a defesa do ex-presidente Lula, ela tenta, praticamente toda semana, impetrar um habeas corpus, um mandado de segurança, um pedido de liminar para poder tentar soltá-lo. Então, não se trata de uma matéria repetitiva, muito pelo contrário, é uma matéria muito corriqueira. E, além disso, o deputado carioca que impetrou esse habeas corpus para tentar defender o ex-presidente Lula, ele tentou alegar um fato novo. Qual é esse fato novo? Que o ex-presidente é pré-candidato e que deveria ser solto para poder participar do pleito. E, na verdade, a gente sabe que isso não é um fato novo, pois o ex-presidente já era pré-candidato muito antes até de ser condenado em segunda instância. Então, toda essa
esse conjunto, inclusive considerando o fato do desembargador plantonista ter sido filiado a Partido dos Trabalhadores, ter sido inclusive funcionário da Casa Civil na época do governo Lula, tudo isso me motivou, além do meu espírito de cidadão, posso assim dizer, de impetrar esse mandato de segurança por volta das 16 horas do último domingo e alegando exatamente todos esses vícios, que eu posso dizer assim, nessa decisão. Basicamente, a principal delas é que o regimento interno do tribunal foi violado. Essa foi a causa de pedido? Essa foi a causa de pedido da nossa petição. O plantão judiciário não se destina a analisar matéria que já foi abordada anteriormente. Então, o desembargador Rogério Fravetto, na minha opinião, ele deveria, ao receber esse habeas corpus, ter se reservado e ter colocado na pauta da 8ª turma, para ela decidir durante esta semana, no expediente normal, e não às pressas, né? Então, a gente percebe, Hervéld, que foi tudo arquitetado. Em primeiro lugar, o deputado que impetrou esse habeas corpus para tentar liberar o ex-presidente Lula, ele sabia que o desembargador Rogério estaria de plantão naquele domingo. Em segundo lugar, o desembargador plantonista já foi filiado a Partido dos Trabalhadores, já trabalhou para o ex-presidente Lula na Casa Civil, né? Então, isso já era motivo suficiente para ser suspeito, ele deveria ter se declarado suspeito, né? Tem elementos muito grandes, é claro que a suspeição ela é muito subjetiva, o próprio magistrado tem que declarar, mas eu acho que ele deveria ter feito isso. E, em terceiro lugar, a própria defesa do ex-presidente Lula, o advogado Zanin, a banca de advogados que ele tem, sabia que a probabilidade disso acontecer era muito pequena, tanto que nem ela interpôs. Foi um terceiro do Rio de Janeiro que interpôs na defesa do ex-presidente Lula. Então a gente vê que foi tudo combinado, tudo arquitetado, premeditado para tentar soltar o ex-presidente. Doutor Rodrigo, me parece, salvo engano, que o Ministério Público Federal também intentou um mandado de segurança, não é verdade? Contra a decisão. Eles entraram também alegando a mesma coisa que o meu mandado de segurança, ou seja, a violação ao regimento interno do tribunal, e além disso eles também alegaram a falta de competência do desembargador plantonista. Segundo eles, era o desembargador, o ministro Germano Neto, que poderia analisar esse habeas corpus. E eu concordo, eu concordo. O presidente Lula, ele já está preso há alguns meses. Então, por que ele não esperava o dia seguinte, no caso, na segunda-feira, para poder apreciar esse habeas corpus? Por que essa pressa toda, né? Eu analisando aqui o Poder Judiciário do Ceará, quando é expedido um alvará de soltura, é uma semana para ser cumprido. O advogado tem que ir lá, ficar em cima, perreando para o negócio andar, né? Porque a burocracia é muito grande ainda dentro do Poder Judiciário. Nesse caso, não. A decisão foi concedida, já expediram a ordem para Curitiba, disseram que se o delegado não cumprisse ia ser preso por crimes de desobediência, colocaram todo no terror, já tinha militantes petistas, inclusive, preparando festas. Olha só, então foi tudo premeditado, tudo combinado, uma tentativa muito grande de desmoralizar o Poder Judiciário. Essa é a minha avaliação. Há quem alega, inclusive, você falou em crime de desobediência, de que o juiz Sérgio Moro teria cometido um crime de desobediência. Como é que o senhor analisa essa afirmação? É uma situação muito complexa, porque o juiz Sérgio Moro estava de férias, né? E via de regra, quando o magistrado está de férias, quem responde pela unidade judiciária é o substituto. Então, já existem alguns pedidos de advogados, inclusive ligados ao ex-presidente Lula, ao Conselho Nacional de Justiça, para ser investigada essa conduta dele. Ao mesmo tempo também em que há outros pedidos formulados contra o desembargador plantonista Rogério Fravetto. Então, isso aí serão cenas para os próximos capítulos, né? Com certeza. Doutor Rodrigo, ainda há muita desinformação por parte da população no que diz respeito às cenas dos próximos capítulos. Há quem diga que Lula ainda tem condição, ainda existe uma possibilidade remota dele ser candidato sim a presidente da República. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor essa questão para os nossos telespectadores, mas logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Voltamos a entrevistar o advogado Rodrigo Nóbrega. Doutor Rodrigo, a pergunta que ficou no bloco anterior foi sobre se existe realmente ou não ainda alguma possibilidade do Lula vir a ser candidato. Existir sempre existe, né? Não apenas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, né? A gente
agora em setembro próximo, o ministro Dias Toffoli, que foi também advogado do ex-presidente Lula, que trabalhou para o Partido dos Trabalhadores, estará na presidência do Supremo Tribunal Federal. Então pode ser que a gente tenha uma decisão que favoreça o ex-presidente. E inclusive o próprio desembargador Rogério Fravetto, no próximo final de semana de julho, vai estar no plantão? Vai estar novamente no plantão judiciário. Então a gente pode ver tudo que aconteceu no último domingo se repetir, né? Novamente um outro habeas corpus impetrado e ele dando aquela decisão, mandando soltar o ex-presidente. Então tudo pode acontecer. Claro. Doutor Rodrigo, a lei da ficha limpa, né? Ela não seria o suficiente para impedir uma futura candidatura do Lula? Com certeza. O problema do Lula são dois. Primeiro, ele tem que ser solto. E segundo, que ele teria que mudar o posicionamento acerca da lei da ficha limpa. O Supremo Tribunal Federal, ele já decidiu que a lei da ficha limpa ela pode ser aplicada em condenações de segunda instância, a partir de condenação em segunda instância. Não é necessário o trânsito em julgado do processo. Então, não adianta somente o ex-presidente Lula ser solto, ele ir para a rua. Ele teria, para ser candidato, que mudar este posicionamento. E, a meu ver, ele não conseguirá, porque o período para registro de candidatura começa agora no final de julho e vai até pouco tempo antes do início da campanha, que é ali na segunda semana de agosto. Então, dificilmente nesse intervalo ele conseguiria algo dessa proeza. Porém, ainda que ele seja solto, ele pode contribuir, pode influenciar no processo eleitoral. Então, essa também é uma das preocupações do Ministério Público. Doutor Rodrigo, para que fique bem claro para os nossos telespectadores, principalmente aqueles que ainda são estudantes de Direito, que estão nos bancos da faculdade, qual será o papel do Conselho Nacional de Justiça do CNJ nesse episódio? O Conselho Nacional de Justiça é um órgão de controle externo ou interno? Olha, essa é uma divergência muito grande, né? Ele não é um órgão jurisdicional, certo. Ele não se destina a julgar. Ele, a meu ver, é um órgão administrativo, certo? De controle interno. O CNJ, ele é formado por membros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Ministério Público Federal e da própria advocacia. Inclusive, nós temos um cearense que hoje está lá à frente do CNJ, que é o querido amigo Valdetário, né, ex-presidente do OAB Ceará. Então, eu acho que o CNJ vai ter papel decisivo nisso daí. Não apenas neste caso específico, mas para dar o exemplo e evitar que situações semelhantes aconteçam no Brasil afora. Imagine, Evelt, se a decisão do desembargador plantonista estivesse em vigor. O ex-presidente Lula seria solto. No dia seguinte, ia ter traficante, ia ter estuprador, pedófilo, bandido, todo tipo, alegando que seria candidato para poder ser solto. Então isso abriu um precedente gravíssimo em todo o país, né? E o CNJ ele precisa dar o exemplo, seja do Moro, seja do desembargador Rogério. Aqui não tem não tem opinião política, tá? Ele tem que dar o exemplo e colocar limites na atuação desses magistrados. Doutor Rodrigo, nós vivemos uma crise sem precedente, não só no âmbito do Poder Judiciário. Eu diria que nos três poderes, do Legislativo, Executivo e Judiciário. Qual a análise que o senhor faz, tendo em vista esta crise, né, desse papel exacerbado do Poder Judiciário, né, o chamado ativismo judicial ou judicialização das políticas? Olha, isso é muito negativo. O nosso sistema de freios e contrapesos dos três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, ele permite que, quando um poder não vai bem, os outros também não vão bem. Então não adianta o Executivo estar bem, o Legislativo está bem, o Judiciário está mal. Ele vai contaminar os outros poderes. Então é importante que todos os poderes estejam bem, funcionando em harmonia. E hoje a gente observa a judicialização de tudo. Quando o Executivo não consegue uma coisa, ou o Legislativo, eles recorrem ao Judiciário. E muitas vezes o próprio Judiciário se antecipa, né, e já interfere nas decisões dos demais poderes. Eu acho que o sistema de freios e contrapesos, ele tem limites. Não pode ser essa interferência, ela não pode ser ilimitada. Claro. Então eu vejo isso com muita negatividade, porque, de certo modo, ele retira a independência dos demais poderes. Imagine uma Câmara, um Senado Federal elaborando um projeto de lei, vai lá ao Judiciário e suspende a tramitação desse processo. Então eu acho Rodrigo, que isso gera consequências muito ruins. O senhor é a favor de uma mudança na forma de escolha dos ministros dos tribunais superiores? Sou. Primeiro, eu sou contra a indicação política. O que a gente assiste hoje é um verdadeiro aparelhamento político desses tribunais. Em segundo lugar, eu acho que juiz é aquele de carreira. Eu sou advogado, mas eu sou contra o quinto. Eu acho que ele não deveria existir. O juiz tem que ser de carreira. Então,
começa lá na comarca, vai para a capital, depois vai para um Tribunal de Justiça, STJ, chega até a Suprema Corte. Eu acho que tem que ser dessa forma, certo? Essa influência que os outros demais poderes exercem nessa escolha, ela é muito grave. Para você ter ideia, Velt, a nossa história, ela relata que um médico já foi indicado para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Ele apenas foi reprovado na sabatina do Senado. Mas a escolha do presidente da República, na época, se eu não me engano, era Getúlio Vargas, era de um médico, né? Era Barata Ribeiro, um médico carioca. Então, olha só... Qual o conhecimento jurídico que teria? Qual o conhecimento jurídico que ele teria? Ele pode ter uma conduta ilibada, como exige o nosso Supremo, tinha mais do que 35 anos, como exige a nossa Constituição. Mas ele não tem nenhum conhecimento jurídico. Então, eu acho que isso daí precisa mudar. E tem que ser a mudança lá de cima. Com certeza. Doutor Rodrigo, infelizmente o tempo voou, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e todas as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Eu que agradeço, Hervelt, a você, a todos que nos acompanharam e quero dizer que estou sempre à disposição aqui do programa. Obrigado. Ivelise Maia. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Acompanhe. Polícia Civil de Goiás, inscrições até 11 de julho. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, inscrições até 4 de setembro. E a gente fica por aqui. Acesse a página do programa no Facebook, Instagram e assista todos os programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.